E hoje nós estamos iniciando uma nova e velha série chamada A Cabana. 10 anos atrás foi lançado o livro A Cabana, e agora nós temos diante de nós o filme A Cabana. É mais uma dobradinha aí da literatura e do filme que o cinema ganha, e após 10 anos do lançamento do livro, assim como o livro, o filme também tem feito muito sucesso. O livro vendeu mais de 18 milhões de exemplares e mais de 3 milhões de pessoas no Brasil já assistiram esse filme. É verdade que é um filme, por outro lado, controverso. É um filme que tem gerado muita discussão, assim como o livro gerou naquela época. E algumas pessoas têm, embora sentado fique bom, eu ainda prefiro ficar em pé. Embora algumas pessoas tenham criticado bastante o filme, sobretudo cristãos que têm percebido algum tipo de heresia, de falso ensino sobre a Bíblia, e a internet está cheia das mais variadas opiniões sobre o livro, consequentemente, sobre o filme. Então é um filme que ou as pessoas amam ou elas odeiam. Ora é acusado de ser uma heresia, ora ele é preterido por aqueles que dizem que se aproximaram mais de Deus através dessa história. Bom, o fato é que se você for ver o filme, pensando que o filme é a Bíblia, de fato você vai encontrar alguns problemas no filme. O filme não é a Bíblia, o filme trata-se de uma ficção baseada na experiência do autor, onde ele se mistura com o personagem principal. Mas é curioso também pensar essas várias opiniões. Eu não estou aqui nem para defender o filme e falar que ele é bíblico, positivo e tal, mas também não estou aqui para dizer o contrário. Não me interessa nessa noite os pormenores dessa discussão, mas apenas por curiosidade me vem à mente que muitas pessoas querem uma teologia séria no cinema e um entretenimento na igreja. Então, muita gente que está criticando o filme, por outro lado, tem sérios problemas com a sua própria teologia dentro das suas igrejas. Às vezes nós, crentes, por assim usar o termo, nos arrogamos conhecedores de Deus de uma maneira que parece que nenhuma outra pessoa tem nada para falar a respeito de Deus para nós. Ou que Deus não pode se manifestar através de uma outra pessoa, de modo que possamos entender que Deus está falando das mais variadas formas. E às vezes nós defendemos uma doutrina, um dogma, que necessariamente ele não é bíblico, mas tem a ver com as nossas tradições evangélicas. Muito bem. Meu objetivo nessa noite não é ficar aqui falando do filme, mas basta dizer aí que o autor está intimamente ligado com o seu personagem principal, e já já eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. E, por outro lado, dizer para vocês que nenhuma representação que nós tentamos fazer a respeito de Deus, ela de fato será uma representação fiel. Para pensarmos um pouco no filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, talvez um dos filmes onde mais nos apresentou ou conseguiu representar, não a pessoa de Jesus, mas o seu sofrimento pelos nossos pecados, a crueldade com que ele foi tratado,
Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, esse filme não conseguiu traduzir o que foi de fato o sofrimento de Cristo. Isaías diz que o seu rosto ficou tão desfigurado que não parecia um ser humano. Em outras palavras, seria aquele enterro de caixão fechado. Não dá para reconhecer o próprio rosto. Então, nenhum filme consegue traduzir o que foi de fato o sofrimento de Jesus, como nenhum filme vai conseguir traduzir de fato como é Deus. Nenhuma manifestação, nenhuma empresa, nenhuma produção cultural vai conseguir, de alguma forma, simbolizar ou representar Deus em como Ele é e quem Ele é de fato. Por outro lado, e esse é o ponto mais importante para nós, que tudo que nós podemos conhecer a respeito de Deus está centrado na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, tudo que nós podemos saber a respeito de Deus está em Jesus. E nesse sentido, a Bíblia não é uma produção cultural. Pelo contrário, ou seja, ela não é uma produção dos homens, mas ela é do próprio Deus. Como o apóstolo Paulo fala, ela é revelação que foi dada pelo próprio Deus. Então, na Bíblia, nós temos sim a verdade, não de como é Deus, mas de quem é Deus. Deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre o autor, Paul William Young. Ele é um autor cristão. Ele não escreveu esse livro para ser publicado. Ele escreveu esse livro, que 10 anos depois agora se torna filme. Ele escreveu esse livro por um pedido da sua esposa. Sua esposa pedia para que ele escrevesse e desse de presente aos seus filhos. O filme que trata de uma ficção, ou o livro, ele não pretendeu fazer um tratado teológico, ele não está falando de teologia, ele está falando de uma experiência que ele teve com Deus. E o filme trata, então, de como um pai de uma família cristã foi profundamente abalado e, ao mesmo tempo, foi profundamente transformado num encontro com Deus. Aquilo que se tornou a maior tristeza, aquilo que se tornou sua depressão, aquilo que o afastou das pessoas, inclusive da sua própria família, foi também o que marcou um encontro transformador com Deus. E uma frase que, em certa medida, percorre tanto o livro como é manifestada no filme, é: onde estava Deus quando isto aconteceu? Onde estava Deus quando alguma coisa na sua vida aconteceu e aquilo não lhe agradou? Eu falo isso ou aquilo porque eu não sei o que aconteceu na sua vida. Mas talvez você já tenha se perguntado em algum momento, onde estava Deus naquela hora? E eu vou dizer para você, eu não sei o que você passou, e muito menos eu sei o que você sentiu. E a ideia que eu poderia dizer para vocês, eu sei como você se sente, talvez é um tanto mentirosa. Eu realmente não sei como você se sente. Cada um sabe aonde aquela pedra apertou ali o sapato, né? A mensagem, então, que William Young passa é que, segundo ele mesmo, numa entrevista que ele deu, a cabana é, na verdade, uma metáfora para um lugar onde temos as nossas feridas. Ele diz que demorou 38 anos para ele voltar à própria cabana, ou seja, suas próprias feridas, e 11 anos para tratar as feridas. O personagem principal, chamado Mackenzie, é, na verdade, uma representação, então, dele mesmo. Ele inventa um personagem para ele conseguir configurar ou andar lado a lado e mostrar para os seus filhos um pouco de sua experiência e um pouco
de quem foi, de quem é e de quem será Deus na vida dele, segundo o que ele fala. Ele queria que os filhos entendessem que eles poderiam economizar 40 anos da vida deles se conseguissem entender quem é Deus. E que isso não fosse as representações mirabolantes que nós, nossos filhos, nossos netos, nossos pais, nossos avós, criaram e que muitas vezes passaram para nós essas representações que não correspondem de fato a um Deus verdadeiro e a um Deus que é bom. Paradoxalmente, mesmo quando eu estou passando por situações difíceis, Deus é bom. Essa cabana que o autor fala é um lugar de refúgio, e Deus é o nosso refúgio. Eu talvez não entenda exatamente como você se sente, mas tem alguém que sabe disso. O nome dele é Jesus. Jesus sabe exatamente como você se sente, porque Jesus passou por tudo que você pode imaginar que ele tenha passado com relação às dores e sofrimentos, e por isso ele sim entende e está do seu lado. O autor do livro teve uma infância, e isso contextualiza um pouco todas as discussões que nós temos visto por aí. O autor do livro teve uma infância muito difícil. Tinha um pai alcoólatra, esse pai abusou dele violentamente, batia na sua mãe, e quando ele tentava expressar isso para alguém de fora, o pai dele batia nele. Batia tanto que ele precisou ficar um dia inteiro deitado, porque ele não conseguia levantar de dores que ele sentia pelo corpo. Curiosamente e lamentavelmente, o pai dele se dizia cristão. E ele cresceu tendo a imagem do pai como uma imagem extremamente prejudicial para a sua própria vida. É alguém machucado pela vida, que sofreu os abusos religiosos do pai, viu sua mãe sofrer também, mas que também foi restaurado pelo Deus Trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A vida de Mackenzie, que é o personagem principal do filme, representa algo parecido com sua vida. Mackenzie era um menino que se criou sobre os abusos do pai, casou-se, constituiu sua família, tinha uma boa esposa, 3 filhos, 2 jovens adolescentes e uma garotinha. E eles viviam felizes. Eles frequentavam a igreja, tinham a prática de uma vida espiritual, mas tiveram um final de semana aterrorizador. Mackenzie sai com seus 3 filhos, sua esposa não podia ir junto. Ele sai com os 3 para um acampamento. E quando ele chega nesse acampamento, eles estão se divertindo e os 2 filhos adolescentes estão numa canoa brincando. Essa canoa vira, o seu filho homem fica preso dentro dessa canoa e ele estava sentado com a sua garotinha em uma mesa dessas de camping. E quando ele vê o acidente, ele sai correndo para salvar o seu filho. Ele se joga na água, salva o seu filho, a sua filha. Quando todos estão ali no pier, no cais, no trapiche, eu não sei qual a palavra que você conhece para isso. E quando ele está ali, que ele olha de volta para a mesa, a sua filha pequena não está mais onde ele havia deixado. E eles começam a procurar desesperadamente a sua filha. Para quem tem filhos, eu acho que a maioria de nós já os perdeu de vista, assim, por uma fração de segundos. Por uma fração de segundos. Talvez alguns por mais tempo, talvez algum o susto foi maior. Mas mesmo que seja por uma fração de segundos,
a agonia que isso dá dentro da gente. E se você ainda pensa, será que aconteceu alguma coisa com meu filho, com a minha filha? O seu desejo é: tira a minha própria vida, mas devolve a vida deles. Esse é o sentimento dos pais. Há umas 2 semanas atrás, a Letícia foi levar uma amiga dela ao ponto de ônibus e combinou com a Tânia que elas se encontrariam no ponto do ciclista, perto da escola do Alabella, onde ela foi deixar a amiga. A Letícia vai, deixa a amiga, sai por uma ruazinha onde ela pode atalhar até a lagoa, e o ponto do ciclista estava do seu lado esquerdo, a poucos metros. Mas ela resolveu, por alguma razão, sair para o lado direito. E aquele tempo que ela havia combinado com a mãe, de 2 minutos que ela chegaria, ela deu a volta inteira na lagoa para chegar no mesmo ponto. Então ela podia ter andado 200 ou 300 metros, mas ela resolveu andar 7 quilômetros, né? Para isso. E aí a Tânia diz, ela não chega, escureceu, e aí começa a dar tudo errado. Porque escureceu, aí começa a chover, aí já veio a frase à minha mente: puxa, me falaram aqui que chove pouco e logo hoje chove, né? E a gente à noite, passando por cada ruazinha, e onde é que está essa menina? E a Tânia, aconteceu alguma coisa com ela, eu dizia, não aconteceu nada com ela, mas no fundo eu já estava tenso com aquele negócio, e eu estava dividido entre 2 sentimentos. O primeiro é quando eu encontrar ela, ela me paga. Mas se eu não encontrar, então que levasse a minha vida, e não a dela. Nós a encontramos. Subindo a rua principal, eu não sei os nomes ainda direito, né? E ela não me pagou, porque eu estava tão tenso com aquele negócio que eu já fiquei feliz de vê-la, né? Nessa hora, adolescente não usa celular, né? Quando a gente mais precisa. Mas tudo bem. Eu estou dizendo isso para falar, assim, de uma gota no copo d'água, de que talvez eu possa tentar, mas não conseguir, imaginar o sofrimento que uma pessoa que perde o filho tem. Sobretudo na situação do personagem desse filme. Porque eles começam a procurar, não encontram, a polícia vem, eles acham algumas pistas e ele sai por um caminho pela floresta, chega até uma cabana, e quando ele entra na cabana, ele olha ali o vestidinho vermelho que ela estava usando, e sangue no chão. E ele reconhece que era ela, e que caiu na mão de um serial killer, que a abusou e a matou, e nem o corpo dela ele tem. E aquilo acaba com a vida dele. Aquilo destrói com tudo que ele pensava sobre Deus, e destrói todas as relações sociais que ele poderia ter, principalmente com sua esposa e com os seus 2 filhos que ficaram com ele. E ele passa a ter uma vida de sofrimento, dia após dia, uma vida de depressão, uma vida que começa a questionar aonde estava Deus. Mais do que isso, que Deus bom é esse, que deixou uma garotinha na mão de um estuprador, na mão de alguém que a violentou. E no meio de todo esse sofrimento, ele recebe então na sua caixa postal, na sua caixa de correio, um bilhete que diz assim: Mackenzie, já faz um tempo senti sua falta. Estarei na cabana no fim de semana que vem, se você quiser me encontrar. Assinado
papai. Imagina a revolta ainda. Você encontra um bilhete desse na sua caixa de correio, e imagina o que passa na cabeça desse homem. Ele corre até o seu amigo, com o bilhete na mão, e diz: foi você quem fez isso? Isso é uma brincadeira de mau gosto. Você está me chamando para a cabana, onde a minha filha morreu, onde ela foi violentada. Que tipo de brincadeira, que tipo de ser humano poderia brincar com uma coisa dessa? O amigo diz: mas eu não sei o que está acontecendo. E aí deveria passar na cabeça dele: então será que é esse criminoso que agora quer me encontrar? Sem saber direito o que estava acontecendo, ele se prepara para uma viagem à cabana, e ele coloca uma arma na sua cintura, temendo que poderia encontrar com esse criminoso. Antes disso, porém, esse amigo lhe faz uma pergunta: como você acha que ele é? Perguntou rindo. Quem? Deus, claro. Como você acha que ele é? Mac pensou um instante. Não sei, talvez ele tenha uma luz muito forte ou apareça no meio de uma sarça ardente. Sempre visualizei assim, como um avô com a barba branca. Os estereótipos que Mac construiu a respeito de Deus era uma luz muito forte, um avô, um velhinho de barba branca. Mas eu fiquei pensando assim, quais foram os estereótipos da minha vida que eu imaginei sobre Deus? Mais do que isso, quais são os estereótipos que você tem em relação a Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhum estereótipo que você pode construir na sua mente é de fato Deus. Dito de outra maneira, todo estereótipo que você tem a respeito de Deus, com certeza, está errado com relação a quem é Deus. Na tensão do que seria esse encontro, se era com Deus, se era com o assassino, ou se talvez era com ninguém, por um bilhetinho de mau gosto deixado na sua caixa, ele se dirige até a cabana, e quando o Mac chega na cabana, pode mudar, Rafa, por favor. Mac foi até a porta e decidiu bater com força, para ver o que acontecia. Mas no momento em que levantou o punho, a porta se escancarou e diante dele apareceu uma negra enorme e sorridente. E ele tem ali um surpreendente encontro, então, com Deus Pai. E aqui começam alguns problemas que eu disse que não ia entrar e não vou, com as críticas que as pessoas fazem. Ora, Deus representado numa mulher? Mas é mais do que isso, né? Ela é negra e gorda. E isso é possível? Podemos representar Deus desse jeito? Ora, se pode, eu não sei. Mas o que eu sei é que o Ocidente por muito tempo o representou como branco, cabelo comprido e olhos azuis. Não é verdade? Jesus, e espero que Jesus me perdoe se eu estou falando uma bobagem, mas é o gato da história, não é? Representado dessa maneira, bonitão. Quando a Bíblia diz que ele não era muito formoso, não. Que ele não era muito bonito, não. O fato é que nenhum de nós consegue, então, representar o que é Deus. Mas foi a maneira como o autor achou para demonstrar a sensibilidade de Deus quando vem ao seu encontro, ou quando vem ao encontro de uma pessoa. Por isso, a atriz que representa Deus, mas não é Deus, obviamente, mas que representa Deus, ela assina como a papai. Pois não é uma questão nem de pai nem de mãe, não é uma questão de gênero, mas de como Deus Pai, em sua soberania, sabe melhor a forma de se aproximar de você.
A história continua. Mac pulou para trás por instinto, mas foi lento demais. Com uma velocidade surpreendente para o seu tamanho, a mulher atravessou a distância entre os dois e o engolfou nos braços, levantando-o do chão e girando como se fosse uma criança pequena. Mac, olha só para você. Ela praticamente explodiu. Aí está, tão crescido. Eu estava ansiosa para vê-lo cara a cara. É tão maravilhoso tê-lo aqui conosco. Minha nossa, como eu amo você. E ao dizer isso, abraçou de novo. Mais um pouquinho da história. E o tempo todo gritava o seu nome, Mackenzie Allen Phillips, com o ardor de alguém que reencontrasse um parente amado há muito perdido. Por fim, colocou-o de volta no chão e com as mãos nos ombros dele empurrou-o para trás, como se quisesse vê-lo bem. Mac devia estar achando estranho o modo como Deus estava se apresentando para ele. Muitas perguntas estavam vindo a partir disso. Mackenzie, disse a mulher, eu não sou masculino nem feminino. Ainda que os dois gêneros derivem da minha natureza, se eu escolho aparecer para você como homem ou mulher, é porque eu o amo. Para mim, aparecer como mulher é sugerir que você me chame e sugerir que você me chame de papai é simplesmente para ajudá-lo a não sucumbir tão facilmente aos seus condicionamentos religiosos. Assim como personagem, como eu já disse, nós também inventamos algumas coisas a respeito de Deus nos nossos pensamentos. Para Mackenzie, como vimos, era uma luz muito forte, talvez ele achasse isso, um avô com uma barba branca, mas para você talvez tenha sido outras representações, talvez tenham sido outras imagens que derivam dessas várias experiências que você tem a respeito de Deus. E alguns de nós pensamos em Deus como um Deus malvado, desumano, desalmado, bárbaro, impiedoso, insensível, bruto, frio, tirano, carrasco, terrível, horrível, e mais tantos outros adjetivos que podem girar a nossa mente. O contrário também é verdadeiro. Podemos pensar num Deus cor-de-rosa, soft, complacente, pacato, que tudo permite, não está aí para nada, e nós o tornamos num Deus bobão, sabe? Por um lado, um Deus impiedoso, insensível, bruto, mas por outro lado, um pai como Homer Simpson, sabe? Aquele pai idiota, sabe? Um pai bobão. Deixa o filho fazer tudo, depois ele não entende o que está acontecendo na vida do filho, por que o filho está na situação onde está agora. Muito bem, não é nenhum nem outro. Eu posso errar, e erro de fato, quando penso nesse Deus insensível, bruto, tirano, carrasco, terrível, e por aí vai. Mas também posso errar quando eu penso, que Deus bonzinho, bobão, está aí para nada, deixa assim como está. Olha o que Jesus disse. João, capítulo 20, versículo 17. Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês. Para o meu Deus e o Deus de vocês. Gente, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é também o nosso Pai. Então, as representações que eu tenho erradas a respeito de Deus, elas se refletem no Deus Filho e me mostram quem é o Pai de verdade.
Ontem cheguei de viagem, cansado, deitei na minha cama e tive um dos maiores privilégios e prazeres que os pais têm. Estava com as minhas 2 filhas, uma em cada braço, e nós conversamos sobre várias coisas. Mas em algum momento eu já estava dizendo para elas assim, olha, me perdoem quando vocês conversarem e o papai não responder mais, porque eu já estava sendo vencido pelo sono. E eu lembro que de longe elas falaram, boa noite, pai. Eu ouvi essa voz bem longe de mim. Mas conversamos sobre várias coisas, mas eu estou contando isso pelo seguinte. O pai da Letícia e da Laura não é o pai de Jesus Cristo. Sou eu. E eu, às vezes, durmo quando elas estão conversando comigo. Eu, às vezes, não presto atenção no que elas falaram. E alguns dos sentimentos do coração delas passam desapercebidos por mim. Às vezes eu faço coisa que elas não gostam e que ficam magoadas. E que isso pode gerar, talvez, algum rancor. Mas o pai delas, de fato, é o pai de Jesus. É isso que João está dizendo. E esse pai é perfeito. Esse pai é verdadeiro. Esse pai, você se aproxima com toda a confiança, porque ele é bom, mesmo quando você está vivendo as situações difíceis. Então, Mac encontra um Deus Pai que é bom. Mas ele tem um encontro também com o Espírito Santo. A história continua. No momento em que ele se virou para entrar no chalé, uma mulher pequena, e aí vem outro problema, a representação do Espírito Santo, como uma mulher asiática, claramente asiática, emergiu de trás da negra. Aqui, deixe-me pegar isso, cantarolou ela. Obviamente, não queria falar do casaco nem da arma, e sim de outra coisa. E estava na frente dele em um piscar de olhos. Pode mudar, Rafa, por favor? Mac se enrijeceu ao sentir algo passar suavemente em sua face. Sem se mexer, olhou para baixo e viu que a mulher estava usando um frágil frasco de cristal e um pequeno pincel, e que gentilmente removia algo de seu rosto. Antes que ele pudesse perguntar, ela sorriu e sussurrou, Mackenzie, todos temos coisas que valorizamos, a ponto de colecionar, não é? A pequena lata relampejou na mente dele. Eu coleciono lágrimas. Sabe, gente, eu disse aqui que nenhuma representação que nós fizemos com relação a Deus, ela é de fato verdadeira. Mas se eu pudesse fazer uma representação verdadeira do Deus Espírito Santo, eu acho que não teria uma imagem mais linda do que ele colocando um vidrinho perto do meu olho, pegando as minhas lágrimas e dizendo, eu coleciono lágrimas. Eu sou o consolador. Eu estou do seu lado. Eu estou junto com você. E mais belo ainda no decorrer do filme, é que essas lágrimas servem para regar um jardim que floresce na sua maior beleza e na sua mais perfeita ordem. Então Deus, Pai, Deus Espírito Santo, pega esse trem desgovernado que é a nossa vida, e Ele pode colocar de novo no trilho e dizer, é para lá que nós estamos indo. Mac também tem um encontro surpreendente com Jesus. Então olhou para além dele e notou que uma terceira pessoa havia saído do chalé. Desta vez era um homem, parecia ser do Oriente Médio e se vestia como um operário.
com cinto de ferramentas e luvas. Estava de pé tranquilamente encostado no portal e com os braços cruzados, usando jeans cobertos de serragem e uma camisa xadrez com mangas enroladas acima dos cotovelos, revelando antebraços musculosos. Suas feições eram bastante agradáveis, mas ele não era particularmente bonito. Não se destacaria numa multidão, mas seus olhos e o sorriso iluminavam o rosto de Mac. Achou difícil desviar o olhar. Mac recuou de novo, sentindo um tanto esmagado. Pensamentos se embolavam enquanto Mac lutava para ter alguma clareza. Será que alguma daquelas pessoas era Deus? E se fossem alucinações? Ou será que Deus viria mais tarde, já que eram 3? Talvez aquilo fosse uma espécie de trindade. Mas 2 mulheres e um homem? Nenhum deles era branco. Mas por que ele havia presumido que Deus seria branco? Sabia que sua mente estava divagando. Por isso concentrou-se na pergunta que mais queria ver respondida. Então, qual de vocês é Deus? Eu! Responderam os 3 em uníssono. Mac olhou de um para o outro e, mesmo sem entender nada, de algum modo, acreditou. E Deus, nesta representação do filme, diz o seguinte: se eu me revelasse a você como uma figura muito grande, branca, com aparência de avô, com uma barba comprida, simplesmente reforçaria seus estereótipos religiosos. É importante você saber que o objetivo desse fim de semana não é reforçar esses estereótipos. É importante sabermos que nesses poucos minutos desse domingo, o objetivo aqui não é reforçar nossos estereótipos religiosos. Pelo contrário, eu não sei como explicar a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não conheço honestamente alguém que saiba. Mas eu sei que é o Deus Trino em um. E eu creio nisso pela fé, porque a palavra de Deus diz isso. E aí eu fiquei pensando, como é que Jesus, se tudo que eu posso conhecer a respeito de Deus, tudo que eu posso saber a respeito da minha espiritualidade cristã, tudo que eu posso saber sobre o plano de salvação de Deus para a nossa vida está em Cristo, como é então que eu posso ver a Trindade revelada em Jesus? Pode passar, Rafa? Diz assim esses 3 versículos: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, ou seja, Cristo, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele, o Espírito Santo, em decorrência do batismo de Jesus. E Jesus ainda afirma acerca de si próprio: eu e o Pai somos um. Então eu tenho a Trindade, sim, eu posso ver a Trindade em Cristo, e mais do que isso, eu só posso entender a partir do próprio Cristo. João capítulo 11, versículo 17 a 37, conta uma história sobre quando Jesus ressuscita Lázaro. E eu não coloquei nos slides, e eu vou ler para vocês, porque é um texto grande. Diz assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-la, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora,
Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ele se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés de Jesus, aos seus pés, e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Já ouvimos essa frase antes na boca de Marta. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas um outro grupo, aqueles que gostam da fofoca e da intriga, disseram assim: olha, se ele realmente amasse a Lázaro, ele não deixaria ele morrer. Como nós podemos encontrar a Trindade olhando para Jesus? Quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte. E aqui nós estamos referindo a Deus Pai. E Jesus está chamando para si a autoridade de Deus Pai, porque Jesus é Deus. Versículo 25. Versículo 28. O Mestre está aqui chamando você. E nós temos aqui o próprio Jesus encarnado, 100% Deus, 100% homem. E aí revela para nós que Jesus era alguém relacional. E que Deus Pai, assim como o Espírito Santo, é também relacional. E o versículo 35 diz: Jesus chorou, ele é o Consolador. Então nós temos no mesmo trecho o Deus Pai, aquele que tem autoridade sobre a vida e a morte. Nós temos o Deus Filho, que se relaciona, que diz: ele está chamando você. Ele quer conversar com você. Vem aqui. E nós temos Jesus chorando. Que coisa curiosa, gente, porque quando Jesus encontra Maria, Jesus não chora. Jesus diz assim: ele vai ressuscitar. Mas quando ele encontra Marta, ele chora. Nós temos o Deus Pai e o Deus encarnado como o homem que sentiu e que sabe quais são todos os nossos sofrimentos. Então Jesus revela a Trindade nele mesmo, mostrando um Deus poderoso, relacional e consolador. Ele se manifesta como e onde ele quer. No entanto, quando ele ouviu falar que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias no lugar que ele estava, que é o contexto da história. Foram avisar Jesus e disseram para Jesus assim: Jesus, o amigo a quem você ama está muito doente. Tá bom, eu vou lá. Mas ficou mais 2 dias na cidade onde ele estava. Ora, por que Jesus não saiu correndo e foi lá ajudar o seu amigo?
porque Ele age como e quando Ele quer. Não sou eu que vou dizer como Deus irá se manifestar na sua vida, porque Ele é Deus, e Ele vai fazer isso do jeito que Ele quer, e Ele vai fazer isso de modo que você entenda que é Ele. Por isso o autor representa Deus como uma mulher, não porque ele está pensando em teologia e doutrina, mas porque se Deus se apresentasse para ele como pai, além de reforçar alguns estereótipos que ele tinha sobre Deus, alguns estereótipos religiosos, ele estaria reforçando para ele uma figura de um pai impiedoso, de um pai cruel, de um pai que se relacionava pela força e não pelo amor. E no contexto do livro e no contexto do filme, então ele se apresenta como mulher. E nós sabemos que não há como representar nem como homem, nem como mulher, porque ele é Deus. Nesta passagem de Lázaro, nós sabemos que Jesus esperou mais tempo, e claro que na sua soberania sabia que Lázaro morreria, mas ele também diz que a ressurreição de Lázaro aconteceu para que o Pai fosse glorificado, aquele que ressuscita os mortos, e que um dia nós ressuscitaremos junto com ele. Além de poderoso, nós temos um Deus que é relacional. Ele está interessado em você. O versículo 28 diz: o mestre está aqui. Maria chamando Marta, sua irmã, as duas naquele sofrimento de ter perdido seu irmão, e diz: o mestre está aqui e está chamando você. Talvez você ainda não tenha entendido direito quem ele é. Como ele é, eu já disse e repito, nós não sabemos. Mas quem ele é, eu posso sim saber quando eu olho para Jesus. E talvez você não saiba ainda direito quem ele é. Mas eu creio, sinceramente, que hoje, não hoje, ele sempre está, mas que hoje, talvez de um modo especial, ele está aqui junto a você. Ele está aqui porque ele quer conversar com você. Ele está aqui porque talvez ele precisa levar você à cabana. Vou levar você talvez a se confrontar de novo com as suas maiores dores. Mas ele está junto com você. Você não está sozinho. Além de poderoso e relacional, ele é consolador. Ele chora com você e ele chora por você. Ele nos consola na tristeza. E me permitam falar aqui poeticamente, ele coleciona as nossas lágrimas. Ele está chorando junto, ele sabe o sofrimento que você tem enfrentado. Ele sim pode dizer que sabe sobre isso. Ele sim pode dizer, não, eu imagino como você se sente. Não, ele pode dizer, eu sei como você se sente. Deus de fato não era quem Mackenzie pensava, nem tampouco o pai com as suas experiências negativas, nem tampouco um vovozinho de barba, nem tampouco uma luz brilhante, nem tampouco estereótipo algum que ele poderia imaginar. Mas Deus estava ali, destruindo os seus estereótipos sobre Deus e o modo como o relacionamento com o seu pai refletia agora no seu relacionamento com Deus. Deus monta todo o cenário e diz para Mac, eu estarei na cabana. Você quer ir lá conversar comigo? Eu estou te esperando. Assinado, papai. Há uma coisa que eu acho assim, linda em Deus, que é
a segunda chance. Deus sempre dá para nós, e Ele provê para nós, uma segunda chance, e uma terceira chance, e uma quarta chance. E assim vai, chance e chance após chance. Um pai que tinha uma fazenda, era muito rico, muito gado, e tinha um filho malandro, gente. O filho não queria nada com nada, não queria trabalhar, só queria festa, festa e festa com seus amigos. E o pai dizia: meu filho, os amigos que você tem agora, você só os tem porque tem interesse naquilo que você pode dar para eles. Mas se você não tivesse nada disso, eles não estariam do seu lado. E o filho dizia: não, pai, que é isso? Você está ficando velho, caduco, né? Não é nada disso, eles são meus amigos de fato. E o pai passou a vida aconselhando ao filho nessa direção, até que um dia o pai pega os seus empregados, manda ele construir um celeiro grande, e lá no celeiro, o pai pendura uma corda de uma forca e escreve o seguinte em cima do caibro: para você nunca mais desprezar as palavras de seu pai. E aí o pai chama o filho e diz: olha, meu filho, eu construí isso daqui, porque esse daqui talvez seja a última coisa que você vai fazer na sua vida, depois que você perder tudo isso que eu construí. Porque eu tenho visto a sua vida e eu sei que é assim que vai terminar a sua história. Aconteceu exatamente o que o pai previa. O pai velhinho faleceu, o filho começou a gastar tudo, e de repente, longe, quando já não tinha mais nada, ele olha aquele celeiro, lembra daquela forca, sobe num banquinho, coloca a corda ao redor do seu pescoço, e ele diz assim: pelo menos isso eu vou fazer para cumprir com aquilo que o meu pai dizia. E a última frase dele foi: ah, se eu tivesse mais uma chance. E aí ele se joga naquela forca, ele sente aquela corda apertar por alguns segundos, quebra tudo, e quando quebra tudo, a corda onde estava pendurada a forca era oca, e o pai havia enchido de ouro, de esmeraldas, de pedras preciosas, e no meio de tudo isso caiu um bilhetinho que dizia o seguinte: agora você tem uma nova chance, e você pode fazer de novo. E Deus nos dá essa nova chance. Mas por que nos chama a cabana? E aí tem uma frase interessantíssima que Mackenzie fala a Deus naquele dia, ou melhor, que Deus fala a Mackenzie naquele dia: mas por que eu tenho que voltar à cabana onde representa tudo aquilo de pior que aconteceu na minha vida até hoje? E a resposta é: porque foi aqui que você ficou preso. Sabe, gente, nós estamos presos com muitas coisas do nosso passado também. Nós estamos presos com muita mágoa, com muito rancor, com muito relacionamento mal resolvido. Mas eu não quero falar só do lado do sofrimento. Isso, se não me falha a memória, será a última mensagem dessa série, se não me engano. Eu quero dar ênfase no encontro. Porque Deus está vindo ao seu encontro todos os dias. E nós ficamos, como Marta e Maria, às vezes nos perguntando: se o Senhor estivesse aqui, que é uma outra maneira de dizer aonde o Senhor estava quando meu irmão morreu. E a gente fica: se eu tivesse feito isso,
Se eu tivesse feito aquilo, se Deus, e esse se, gente, é que nem bola na trave. Se tivesse feito aquele gol, a gente era campeão. Não adianta pensar isso. Não foi gol. Então, se eu tivesse feito, se, não vai resolver, a não ser que você volte para Deus e para o encontro com Deus. Para a gente praticar, se Deus lhe chamasse para um final de semana com Ele, qual seria a sua resposta? Sabe, gente, essa pergunta, ela não é totalmente verdadeira. Ou ela não está muito bem formulada. Porque a questão não é um final de semana. E aí vejam só, que Deus maravilhoso que nós temos, e como Ele deixa para nós também um recado. Diz assim João, capítulo 14, versículo 16. Pode passar, Rafa, por favor? E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Para estar com vocês para sempre. Então a questão não é se Deus lhe convidasse para um fim de semana, porque Deus está com você o tempo inteiro, a cada dia, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada fim de semana. Mas sabe o que acontece? Nós não paramos para conversar e para ouvir a Deus. Minto. Às vezes nós paramos para conversar, mas é um monólogo, né? Eu faço a minha oração, às vezes, ou muitas delas, dentro dos meus estereótipos religiosos, né? E vou embora. E não leio, e não ouço o que Deus tem para me dizer. Deus deixou um bilhete para nós, a sua palavra. E esse bilhete é: Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Eu sei que o Atlético ganhou hoje, né? Não se manifestem ainda. Eu sei que o Atlético ganhou hoje. E eu sei que em parte, e eu não quero desencorajar ninguém aqui a essa comemoração, mas eu sei que em parte, as nossas conversas hoje, elas vão estar em volta do clássico. Mas eu queria encorajar você a uma coisa. A quando chegar na sua casa, saber que Deus está no seu quarto, que amanhã de manhã Deus está indo ao seu trabalho, que você não precisa convidar, Ele está junto. Mas o que você precisa fazer é olhar e dizer: então tá bom, Deus, eu vou voltar para minha cabana, e lá eu quero ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos porque em Cristo nós podemos saber quem o Senhor é. O Senhor é Deus poderoso, sensível às nossas vidas. O Senhor é Deus relacional. O Senhor é o Deus presente, consolador. E nós te agradecemos por isso. Pai, perdoa o nosso coração, que a nossa humanidade muitas vezes questiona onde o Senhor estava, ou até mesmo alguns se perguntam agora onde o Senhor está. Mas em Cristo o Senhor tem revelado para nós que está junto conosco, ao nosso lado, e que o Senhor se manifesta para nós do modo como o Senhor quiser, e nós sabemos que isso, que isso acontece desde que o Senhor não vá contra a sua própria natureza.
porque o Senhor é Deus. E nós te agradecemos porque o Senhor é bom, mesmo que a gente não consiga perceber isso agora. Amém.